Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo com Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje damos continuidade à nossa conversa sobre o tema da intolerância e hoje vamos falar sobre o processo da intolerância à inclusão. Creio que é importante a gente resgatar alguns pontos da nossa conversa anterior que diz o seguinte, Tolerar não é o mesmo que concordar. Tolerar é permitir que o outro tenha o mesmo direito que a gente. Cada um de nós tem o direito às suas crenças, à sua fé, aos seus comportamentos, às suas opções, à sua liberdade. Tolerar é, no mínimo, permitir e garantir que cada pessoa tenha direito a ter as próprias possibilidades de liberdade, de crença e de comportamentos que a gente. A gente precisa, no mais das vezes, saber lidar com a diferença, porque a diferença é algo natural e saudável. É graças à diferença que nós temos uma sociedade plural, uma sociedade cheia de coisas que possibilitam a gente a fazer coisas diferentes, a ter experiências diferentes, a lidar com objetos, com situações e com eventos diferentes, que a gente tem isso só graças à existência da diferença. Se todo mundo pensasse igual, se todo mundo fosse igual, não haveria liberdade, não haveria possibilidade para que coisas novas surgissem. A gente é igual naquilo que é básico, Nós somos todos iguais perante a lei, perante os nossos direitos e deveres, somos todos iguais perante a dignidade humana. Mas todos somos diferentes, até mesmo quando fazemos parte de algum grupo restrito, de algum grupo específico. E para que haja esse movimento que saia da intolerância, da incapacidade extrema de lidar com o outro e com as suas diferenças, até chegar na inclusão, há um processo que eu vou anunciar quais são essas etapas e na sequência a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E quais são essas etapas? Inicialmente nós temos a intolerância propriamente dita, o ódio, a dificuldade extrema de lidar com o que há de diferente no outro. Essa intolerância, quando ela passa para um segundo estágio menos agressivo, a gente pode chamá-lo de segregação, a separação dada, estrita entre nós e eles, num contexto muito específico. A partir disso, vem a tolerância, depois da tolerância, a aceitação, da aceitação passamos à integração e, por fim, a inclusão e participação. Bom, mas vamos entender o que é cada uma dessas etapas. Como a gente já disse, a intolerância é a incapacidade de lidar com a diferença. O outro é visto como um inimigo. Não é possível suportar a existência do outro. Intolerância que mata, tolerância que é violenta, que tenta coibir, inibir o direito do outro de ser diferente. Mas quando a intolerância começa a se desfazer um pouco, e é possível fazer alguma mudança nesse sentido, a gente chega num momento em que existe a segregação. A segregação é quando a gente identifica a diferença, mas mantém o outro afastado, mantém o outro separado. É muito comum em etnias, que às vezes sabe da existência das outras etnias, mas cada um fica na sua. As pessoas não têm nenhum tipo de contato entre si. A segregação é extrema a tal ponto que as pessoas não convivem, não conversam, e a gente já viu isso na história em vários momentos em que pessoas de raças diferentes, de religiões diferentes, não têm nenhum tipo de contato com o outro. Depois a gente passa para um terceiro movimento que a gente chama de tolerância. Tolerância é quando você minimamente consegue tolerar a existência da diferença, a existência de alguém que pensa que haja diferente. Você suporta a existência daquela pessoa, não necessariamente concorda, não necessariamente convive em níveis de intimidade, mas tolera. Depois disso, a gente já passa para um quarto momento, que é o momento da aceitação. É quando a intolerância vai se esmaecendo, vai ficando cada vez mais frágil, e a gente consegue suportar a existência do outro, aceita a diferença do outro, talvez convivem, num certo sentido, aceita, que haja pessoas que veem o mundo de forma diferente, enfim. Depois disso, a gente passa por um processo de integração, que a gente precisa tomar cuidado, que quando a gente aceita as pessoas e procura incluí-las,
no nosso universo, né, nas nossas vidas, nas nossas experiências, que é esse processo da integração, às vezes é comum que as pessoas mantenham os seus próprios padrões, né, de vida, de comportamento, de crenças, e queira que o outro, ao chegar próximo da gente, se adeque a esses padrões. Então, a integração, ela é muito positiva, né, porque já permite que o outro se aproxime da gente, permite que o outro, né, compartilhe do mesmo ambiente, das mesmas experiências, mas o cuidado é que a gente, né, tem que ter em relação a isso, é que ao incluir alguém, né, ao chegar a integrar alguém, na verdade, a gente não precisa fazer com que o outro seja igual a gente, né? Tentar tornar o outro semelhante a gente não vai permitir que haja a diferença e a liberdade do outro, né? E o último movimento, que é o movimento que a gente deve sempre tender a ele, né, é o da inclusão, né? Inclusão e participação. É aceitar a diferença do outro, respeitar a diferença do outro, a forma como o outro é, a forma como o outro, né, se enxerga, se entende, e conviver com essa pessoa de uma forma livre, de uma forma, né, inclusiva, embora as diferenças se mantenham. Então não significa que ao incluir uma pessoa que tenha comportamentos diferentes, os nossos comportamentos vão se tornar os mesmos. Não, né? Cada pessoa tem o direito de crer, e de ser, e de viver, e de escolher da forma como quer. Mas num processo de inclusão e participação, a gente traz as pessoas para a roda, né? A gente consegue trazer a pessoa para conviver com a gente lado a lado, apesar das diferenças, né? E para a gente entender na prática como que isso, né, acontece, né, como isso já aconteceu, inclusive, na história, e acontece com as nossas vidas, né, acredito que o exemplo vai ajudar a gente a entender um pouco melhor, a gente enxerga que é possível sim, né, nós saímos de uma intolerância, de uma segregação, até mesmo de um ódio, para a inclusão das pessoas, né? E o exemplo que eu vou dar é um exemplo, né, de intolerância religiosa, e vou pegar um contexto específico, né, que é o contexto das religiões, né, da religião cristã, com as denominações católica e protestante na Europa, quando começou-se, né, o movimento protestante, a reforma protestante, a partir do ano de 1500 lá na Europa, e que chegou, né, até o que a gente entende hoje, né, no nosso universo ocidental cristão, com várias denominações religiosas de diversas fés e diversas formas de manifestação, né? Então, no início, né, quando houve no surgimento das religiões, das igrejas protestantes, né, dentro da religião cristã, o momento inicial foi de intolerância, né? Os católicos não toleravam a existência dos protestantes, né? A Europa, naquela época, era majoritariamente católica, todas as, né, denominações religiosas eram católicas, seja católica romana ou católica ortodoxa, mas eram todas de matizes católicas, e o surgimento das, né, matizes protestantes gerou inicialmente a grande intolerância. Então muita guerra foi feita, muitas mortes, muitas pessoas, né, agrediram-se umas às outras de ambos os lados. Depois que se consolidou, né, as igrejas protestantes, passou-se a um segundo momento, que é o momento da segregação. Então, em determinadas cidades, em determinadas aldeias ou até mesmo em determinados países, né, ficou-se reduzido um grupo de pessoas que eram ou, né, totalmente católicas ou totalmente protestantes. Então, houveram cidades em que as pessoas eram todas, né, de uma determinada denominação religiosa e outras cidades diferentes, ou até mesmo bairros, né? Existem lugares no mundo em que é assim, o bairro católico, o bairro protestante, o bairro judeu, o bairro muçulmano. Mas, né, o tempo foi passando, as pessoas começaram a conviver uma com as outras, né? E começou a haver uma tolerância. As pessoas começaram a conviver uma com as outras, suportar a existência de uma igreja que abre aqui, uma pessoa que tem a sua fé ali, né? E essas duas vertentes, né, religiosas começaram a tolerar a existência uma da outra. Com o passar do tempo, né, foi havendo uma aceitação. Então, foi se dando respeito à liberdade de cada um, né? As pessoas que eram, né, católicas continuaram sendo católicas, aquelas que escolheram ser protestantes continuaram a ser protestantes, de tal forma em que, né, dentro da cidade coexistiam as mesmas pessoas, elas tinham relações comerciais, vendiam coisas umas para as outras, mas ainda não havia uma unidade, né, entre famílias e tudo mais.
Num outro momento de integração, né, começou-se a haver algumas trocas mais de intimidade, famílias que começaram, né, de religiões diferentes, né, de igrejas, na verdade, diferentes, começaram os filhos a casarem entre si, né, e a comunidade começou a se prosperar, a progredir com a coexistência, né, de pessoas que viviam uma ao lado da outra, de fés diferentes, que frequentavam, né, os mesmos espaços públicos, as mesmas, né, questões políticas, até que um último momento, como a gente já pode ver hoje, né, na Europa, no Brasil, que é o momento da inclusão. Então já não faz tanta diferença para muitas pessoas se o colega de escola, de trabalho, o vizinho é católico ou evangélico, se é protestante ou não, né? Porque ao longo desses 500 anos, né, foi possível estabelecer comunicação, né, inclusão entre as pessoas, a ponto de em muitos lugares, em muitas, né, ambientes haverem encontros ecumênicos, né, eventos ecumênicos, casamentos ou celebrações em que pessoas de denominações religiosas diferentes, de igrejas diferentes, estão no mesmo local compartilhando a sua fé. Então a gente consegue perceber, né, que quando há um movimento, o interesse das pessoas, é possível sair, né, da intolerância, da incapacidade de suportar a diferença do outro, para chegar à inclusão, né? E a inclusão permite com que cada pessoa, né, tenha os seus direitos preservados, permite com que cada uma possa viver com tranquilidade, né? Se a gente é intolerante com alguém, a gente abre margem para que o outro seja intolerante com a gente. E a gente não gosta, né? Quando alguém não respeita, quando alguém não possibilita que a gente seja quem quer que a gente seja, acredite no que quer que seja. Então, trazer esse tema da intolerância é importante para que a gente observe, né, as relações que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo com aquelas que estão distantes, né? A intolerância tem trazido muita morte, muito sofrimento para as pessoas por questões religiosas, políticas, por questões de ordem dos ideais, dos valores, das ideologias, né? E a gente precisa, de alguma forma, tolerar. Mesmo que a gente não consiga concordar com o outro, a gente tem que tolerar. Porque todas as pessoas têm o direito, né, à sua crença, à sua fé, às suas opções, às suas escolhas e ao seu comportamento. Eu agradeço você mais uma vez por nos acompanhar. Convido a você a continuar, né, nos acompanhando, compartilhe, comente com as pessoas, né, e desejo que na próxima você esteja aí para acompanhar a nossa prosa, né? Um abraço para você e até a próxima.